E aí, gente, tudo bem? Quem tem boca vai a Roma ou quem tem boca vai a Roma? Carol, 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 Carol. Bem, sempre houve muita polêmica em relação a essa frase e as pessoas costumam afirmar que na verdade é quem tem boca vai a Roma, de vaiar. Só que na verdade pode haver as duas hipóteses. Por quê? Isso se dá porque lá na formação de Roma se diziam que todos os caminhos levavam a Roma. Então faz um pouco de sentido dizer que quem tem boca vai a Roma. Só que o contexto realmente que se encaixa em relação a isso é a segunda hipótese, que quem tem boca vai a Roma. Por quê? A resposta está exatamente no vídeo de hoje, que vai tratar do Império Romano. Isso porque o Império teve o seu momento de auge, o seu momento de expansão, mas teve também o seu momento de queda, o seu momento de vergonha, né? Roma estava sendo saqueada, Roma estava sendo incendiada, Roma estava sendo invadida por bárbaros. Então, as pessoas, quando falavam de Roma, as pessoas costumavam vaiar Roma, mais ou menos, nesse período do Império. Tipo, ai, Roma, Roma, Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. As construções colossais de Roma, estádios, palácios, estradas, aquedutos, se espalharam por 3 continentes e revelaram o poder e a promessa da civilização mais avançada do mundo. Mas embora os romanos tenham dominado a paisagem com enormes feitos de engenharia, eles foram impotentes para evitar a própria autodestruição. Mas vamos ao que interessa. Lá no primeiro vídeo, falo sobre a formação de Roma, né? Na segunda parte, eu falo sobre o período da República Romana, que é um período de muita importância, porque ela vai desencadear o Império Romano. É a crise da República Romana que vai desencadear o Império Romano. Então, tem que assistir para você poder entender. Ok? Bem, eu diria que tudo começa com Júlio César. Lembra que lá na República houve a questão dos triunviratos, né? O primeiro triunvirato e o segundo triunvirato. Júlio César fez parte do primeiro triunvirato, só que assim, ele se achava um ditador. Júlio César era muito ambicioso e expandia muitas ideias em relação à política de Roma. Só que Júlio César, ele não chegou a ser um imperador. Tem muita gente que acha que Júlio César foi imperador de Roma, mas na verdade não. Ele foi reconhecido como um ditador. O homem mais poderoso do mundo está morto no chão do Senado romano. Como general, ele quase dobrou o tamanho do Império Romano. Como político, planejou uma impressionante ascensão ao poder. Mas agora esse guerreiro foi morto em Roma e por romanos. Seu nome era Caio Júlio César. No mais tardar, a gente tem o segundo triunvirato, que é formado por quem? Pelo sobrinho de César, Otávio Augusto, Marco Antônio e Lépido. Otávio Augusto era o sobrinho de César e ele sim vai se tornar aí o primeiro imperador de Roma. O que acontecia é que Otávio Augusto ele maquiava a república. Ele estava ali no triunvirato, mas na verdade ele tinha por trás intenções imperialistas. Então ele maquiava aquela república e aí na esperteza dele ele consegue se tornar o primeiro imperador de Roma. Mas por que se deu um império? Porque as pessoas permitiram que se desse um império. As pessoas estavam insatisfeitas com a República Romana, já que na República estava gerando muitos conflitos, muitas lutas, muitas guerras, muitas intensificações. O sucessor de César foi seu sobrinho neto, Otávio, que foi rebatizado de Augusto e coroado como o primeiro imperador de Roma. No governo de Augusto, a rede de estradas romanas foi expandida até os cantos mais distantes do império.
e com a estrada pavimentada, era hora de construir novos destinos. Em suma, a República não estava agradando muito a maioria das classes romanas. Então, por isso que Otávio Augusto se torna aí o primeiro imperador de Roma. E ele vem com a política do pão e circo. Você deve ter ouvido falar nesse tipo de política. É aquela política que os políticos costumam dar, doar. Toma, é teu. Se diverte. Meio que engabelar mesmo as pessoas. Ele distribuía alimentos, distribuía dinheiro e distribuía grandes espetáculos para as pessoas se divertirem. Então é a política do pão e circo, né? Só que tem um momento, uma coisa muito crucial que acontece aí nesse período do Império Romano, que não tem como deixar de lado, que é a religião cristã. Ela vai ser mencionada ao longo do vídeo. Porque nesse período é quando nasce Jesus Cristo. E isso ia fazer total diferença para o Império Romano, já que o Império Romano, a base do Império Romano, era uma crença politeísta, se acreditavam em vários deuses, inclusive os imperadores diziam ser um dos próprios deuses, eles queriam ser tratados como um deus. E aí nasce Jesus Cristo. Mas vamos com calma, que ele por enquanto nasce. Lá na frente é que a coisa se intensifica. Bem, o Império de Otávio Augusto não foi um império ruim. Ele conquistou aí vários territórios, ele expandiu Roma de uma forma incrível, além de ter florescido a cultura de Roma, né? Então esse período foi até conhecido como Pax Romana, porque meio que gerou uma trégua que estava havendo lá da República. Otávio morre em 14 depois de Cristo, que é quando Jesus já está tendo os ensinamentos dele em relação à nova crença que viria a expandir. Otávio Augusto morre e ele morre sendo visto como um deus, e depois dele vão surgir 4 dinastias. A primeira dinastia é a dinastia Júlio-Claudiana, e o primeiro imperador dessa dinastia é Tibério César. É importante ressaltar que essa dinastia foi criada por pessoas de família patrícia. Tibério César, ele era filho da mulher de Otávio, ou seja, ele não era realmente o herdeiro de Otávio Augusto, mas ele se torna aí imperador. Ele impera exatamente no tempo da crucificação de Jesus Cristo. Então a gente percebe aí que os imperadores, né, as pessoas de Roma, não aceitavam essa ideia da fé cristã. É por isso que Jesus é crucificado, porque ele era considerado um falso profeta. Porque essa crença cristã ia justamente contra a crença do Império Romano, já que os imperadores se achavam os próprios deuses. Não era muito legal surgir essa ideia aí de que Jesus era filho de Deus, né, o salvador da humanidade. Tibério César também trabalhou questões militares e ele tinha um pânico, mas era um pânico, que vocês não imaginam, de morrer. Mas também não era à toa, né, minha gente? Lá na República a gente vai ver que ocorreram muitos assassinatos. Aconteciam muitas conspirações, muitas traições. Então por isso que ele tinha esse pânico de morrer. No Império também não vai ser muito diferente. Bem, Tibério César, ele morre e existe uma teoria de que Calígula teria matado ele, né? Essa teoria não é à toa, já que Calígula se torna o sucessor de Tibério César, e Calígula não tinha um comportamento muito bom, né? Ele não tinha um psicológico muito bom, então surge aí essa teoria, essa conspiração. Calígula foi chamado de muitas coisas. Implacável. Mau. Imaturo. Pervertido. Escandaloso. Manipulador. Cruel. Cruel. Não era um cara legal. Ele comandou o império mais poderoso do mundo, com brutalidade sádica. Ele era vingativo, perigoso e irresponsável. Seu reinado de terror durou apenas 1400 dias. Mas até hoje, todos sabem seu nome. Ele é a personificação do mal. As histórias que sabemos, as coisas que contam são realmente extremas. Em geral se diz que ele era louco, mas seria mesmo? Psicopata? Mau? Ah, sim. Patologicamente insano. Essa é a história que poucos sabem por trás de uma das figuras mais infames da antiguidade. Esse é Calígula. Então surge Calígula, que era sobrinho de Tibério César. Ele é considerado um ícone do mau comportamento e ele governa mais ou menos aos 24 anos, e mais ou menos por 4 anos
ele impera Roma. Se relaciona a loucura e o mau comportamento de Calígula à sua infância. Acontece que Calígula, ele tinha uma pequena mania de dar banquetes para as pessoas, fazer grandes jantares, na intenção de matá-las mesmo, assim, a olho nu, para todo mundo ver. Além de uma pequena mania também de estuprar as mulheres de seus inimigos, né? Uma coisa pouca assim, uma coisa boba, né? Uma coisa besteira. Então, por isso que ele foi considerado um louco, além de outras atrocidades, é claro. E ainda assim, havia quem venerasse Calígula, veja só que coisa. Apesar de tudo isso, Calígula, ele conquistou a Britânia, então ficava assim muito essa questão em relação aos pesquisadores históricos se Calígula realmente teria sido um louco ou não, porque quem conquista a Britânia não pode ser considerado bem um louco. Mas existem, né, aquela questão psicopática de que pessoas que conseguem raciocinar muito bem e serem loucos sim, mas eu não vou entrar aqui na questão psicológica da coisa, porque é aula de história, não de psicologia. Calígula, assim como a maioria dos imperadores, é assassinado. O que acontece é que Calígula costumava tratar mal as guardas pretorianas, né? As guardas de Roma. Então, como é que você trata mal a sua segurança, né? É louco e burro. Então, na volta para o palácio, ele acabou sendo assassinado justamente por essa falta de insegurança. E quem sucede Calígula é Cláudio, o imperador Cláudio. E aí a gente vai ter uma mudança brusca, né? Porque no Império de Calígula a gente tem uma grande instabilidade política. Já no Império de Cláudio a gente já vai ter uma coisinha aí mais legal, mais de boa, né? Mas foi o imperador Cláudio, um homem desfigurado que sofria de gagueira, que teve o maior impacto no abastecimento de água de Roma. Antes de subir ao poder, Cláudio era motivo de riso. Considerado inválido, ele era até escondido do povo. Apesar das deficiências, Cláudio foi inteligente o bastante para tomar o poder quando teve a oportunidade. Ele, na verdade, foi que oficializou a conquista da Britânia. Calígula havia dado início a isso. Na verdade, Calígula conquistou a Britânia, só que Cláudio foi lá e oficializou essa conquista aí, né, e terminou, fez o desfecho final. Além disso, ele construiu também 2 aquedutos, que foi muito importante para Roma, porque melhorou o fluxo de água em Roma, né, e isso era bastante importante para a sociedade romana. Durante o reinado de Cláudio, o império progrediu de várias formas. Na fronteira, suas legiões conquistaram a Bretanha, algo que nem Júlio César tinha conseguido fazer. Em Roma, ele construiu 2 grandes aquedutos, o Aqua Claudia e o Anio Novus, que aumentaram muito o fluxo de água na cidade. Então a gente tem um período aí massa, um período de sucesso, né, no Império Romano, até que vem Nero, outro louco. O novo imperador era Nero, um futuro tirano de 16 anos de idade que destruiria a cidade. Nero era nada mais, nada menos que sobrinho de quem? De Calígula. E também se relaciona a sua loucura, à sua infância. Isso porque a mãe de Nero, Agrippina, era casada com Cláudio e ela era muito ambiciosa. Ela pede para Cláudio adotar Nero como filho. E ela via, através de Nero, o poder do império nas suas mãos. Então, Agrippina, ela já tinha essa intenção maliciosa, ela já era bem maléfica, ela já era bem ambiciosa. Então, se relaciona aí a loucura e a ambição de Nero à sua própria mãe, né? Inclusive, Agrippina mata Cláudio, envenenado, e Nero consegue se tornar imperador por causa disso. Nero torna-se imperador e, além dele ver o seu irmão, que era realmente o filho de Cláudio, como uma ameaça, ele também vê a sua própria mãe como uma ameaça. Ele percebe que a sua mãe quer o poder, né? Então ele mata o irmão e planeja matar a mãe. Só que mesmo para o imperador, mesmo para a figura do imperador, era bastante assustador o imperador matar a própria mãe. Então o que Nero pensou? Vou matar a minha mãe, mas vou dar a entender que é um pequeno acidente. Então ele faz com que esse pequeno acidente aconteça, só que a Agrippina não morre. A Agrippina não morre, a Agrippina escapa. E quando ela consegue escapar, ela começa a sacar que foi um plano de Nero. Aí ela pensa, espertinho, né? O
O que ela vai fazer? Ela vai escrever uma carta para Nero, afirmando que aconteceu realmente um acidente, como se ela tivesse convencida daquilo. Só que Nero, quando recebe a carta, ele também saca que ela está mentindo. Ele vê que o mensageiro está com a espada no pé. Então, o que ele pensa? Vou reverter a situação. Vou falar para o povo, vou demonstrar ao povo que minha mãe está tentando me matar. Então, com essa reversão aí da história, ele se vitimiza e diz que vai ter que matar a sua mãe porque ela já está planejando matar ele, que era o imperador. Então, ele tinha agora uma justificativa para poder matar ela, né? Então, ele vai e manda matar. E diz até a história, né, que a Agripina, quando chegam os guardas para matar ela, a Agripina, ela pede para que eles botem a espada no ventre de onde saiu, né, o filho dela, a pessoa que mandou matar. Muito comovente. Aí ela morre. Não escapa, ela morre. Bem, o problema de tudo isso é que Nero começa a ter pesadelos com sua mãe, pesadelos por conta desse acontecimento, e ele começa a ficar louco, né, meio deslambrado. E aí acontecem muitas invasões bárbaras nesse período, acontecem muitos incêndios em Roma, e as pessoas acusavam Nero de causar esses incêndios, porque Nero costumava tocar uma harpa enquanto Roma incendiava, né? Existe esse mito, né, de que ele estava tocando uma harpa enquanto Roma incendiava. Então, quem é a pessoa o imperador que vai tocar uma harpa enquanto o danado da cidade está incendiando? Então, as pessoas diziam que ele era o culpado do incêndio, né? Mas, na verdade, Nero só era um louco mesmo, muito lambrado, que estava lá tocando e foda-se. Nero, inclusive, ele acusava os cristãos de incendiarem Roma. Ele dizia que a culpa era dos cristãos. E é nesse período, inclusive, que vai intensificar também os conflitos entre cristãos e romanos. Isso Jesus já tinha sido crucificado, os discípulos de Jesus já estavam disseminando essa crença e muitas pessoas já estavam se adaptando a essa fé. Bem, Nero, ele cometeu várias outras atrocidades, de matar pessoas, inimigos, e inclusive ficou muito conhecido por perseguir cruelmente os cristãos. Ele fazia dos cristãos mortos tochas humanas. Tochas humanas, tipo, matar um cristão, pega pra tacar fogo e vamos lá, pegar o cristão e fazer uma tocha humana. Além de dar chicotadas, né, nos cristãos. Maravilha, maravilha. E aí Nero começa a se sentir pressionado, fica louco, perturbado, e ele se suicida. O ano é 64. Um pequeno incêndio se torna um inferno de uma semana e reduz grandes áreas de Roma a cinzas, deixando milhares de desabrigados. Dizem que ele olhou para o incêndio como se fosse um espetáculo e foi à torre de Micenas e recitou a queda de Troia. E aí a gente dá início à segunda dinastia, que é a dinastia dos Flávios, ou dinastia Flaviana. Essa dinastia, diferente da primeira, ela vai ser formada por pessoas de família de plebeus. E veja que coisa mais interessante. Essa dinastia, ela vai ter muito mais equilíbrio e muito mais estabilidade do que a anterior. O primeiro imperador dessa dinastia é Vespasiano. Não se tem muitos registros dessa época, exceto pelo fato de que ele construiu, né, mandou construir o Coliseu, que foi uma grande arquitetura de Roma. Além de que ele era considerado um imperador pacificador, né, apesar dele ter um pouco de atrito aí, de treta com os judeus. Mas ele foi considerado um imperador da paz. Vespasiano morre e a gente tem como seu sucessor Tito, que era seu filho. Tito, ele melhora a economia de Roma, o que é uma coisa boa, e ele inaugura o Coliseu, que foi construído lá por Vespasiano. O Coliseu, apesar de ser uma arquitetura belíssima, ela não tinha um objetivo muito bom, ela não tinha uma finalidade muito boa, né? Porque os romanos faziam do Coliseu um grande palco de diversão para aquele povo. Mas não era uma diversão saudável, né? Não, era uma diversão maléfica mesmo. Botavam animais ferozes dentro do Coliseu para poder matar quem fosse contra o Império Romano. Em sua maioria quem? Os cristãos, né? Óbvio. Os cristãos iam contra a crença romana, então
eles mandavam matar sangue frio mesmo para todo mundo assistir, era um espetáculo. Agora vai ter um espetáculo aqui de morte. Coisa boa, né? Gladiadores derramavam sangue em nome da diversão há séculos. Mas o povo de Roma ansiava por espetáculos maiores e mais ousados. O Coliseu daria aos gladiadores um campo de matança permanente. E os jogos atingiriam um grau de carnificina jamais visto na história do Império. Supõe-se que seu irmão mais novo, né, que era Domiciano, o matou, já que Domiciano não era tão equilibrado, se torna o sucessor de Tito, e aí vem esse novo imperador. Domiciano, ele não fez muitas coisas por Roma em questão militar, em questão de expansão, em questão política. O dom de Domiciano era se meter na vida dos outros, ele gostava de se meter na vida dos outros. Ele queria ser ditador dos bons costumes e dos bons valores da sociedade. Mas fazer alguma coisa por Roma que é bom, não fazia não, viu? Enfim, só queria meter o bedelho na vida dos outros. É assassinado e a gente tem o próximo imperador, Nerva, que já vai fazer parte de uma nova dinastia, que é a terceira dinastia do Império Romano, que é a dinastia dos Antoninos. Nerva, não muito diferente dos outros imperadores, também foi acusado de ter matado Domiciano. Só que, na verdade, Nerva, ele não tinha interesse nenhum em se tornar imperador, ele não tinha muito esse apego pelo império não, essa ambição pelo império como os outros tinham não. Ele se tornou imperador meio que por acaso, porque na verdade ele era conhecedor da política romana. Ele fazia parte da política romana, das questões políticas e militares. Então, por conta disso, intimaram a ele dizendo que ele vai ser o novo imperador e ele aceitou. Ele foi considerado um imperador passivo e bastante generoso, né, com as pessoas. Só que isso não foi muito bom para Roma, porque as finanças de Roma não iam bem. Então ele meio que começou a fazer doações, né? Uma generosidade aqui, uma generosidade ali, ferrando ainda mais a administração de Roma. Ele adoece, e morre, e deixa como seu sucessor o novo imperador, que seria Trajano. Trajano teria sido considerado um dos melhores imperadores de Roma. E olha que ele pegou Roma com as finanças, né, ferrada. Ele teria tido destaque no exército, ele teria tido destaque no Senado, ele teria tido destaque nas questões militares. Foi um bom império, foi um bom governo. E depois de Trajano, a gente tem Adriano, que foi justamente movido, né, movido é ótimo, foi promovido por Trajano. Para estabilizar as fronteiras do Império, o próximo imperador construiria uma barricada sólida para isolar o mundo romano dos bárbaros. Trajano não tinha filhos biológicos. Então, após sua morte, o controle do Império passou para seu filho adotivo, Adriano. Adriano, ele fica conhecido por ter construído a muralha de Roma. Não era uma senhora muralha da China, né? Mas evitava algumas invasões bárbaras, então ele ficou conhecido por isso. Ele também trabalhava as questões da cidadania, o que era ser cidadão, o que é que incluía ser cidadão na sociedade romana. E aí ele adoece, pega uma suposta tuberculose e morre. O próximo é Antonino Pio. Supõe-se que ele ajeitou as questões financeiras, que ele também tentou resolver problemas sociais que estavam acontecendo em Roma. E aí a gente tem um novo imperador, que é Marco Aurélio, né? Caracterizado por ser uma pessoa simples e tolerante. Isso porque Marco Aurélio, ele era filósofo, então ele tentava a qualquer custo tentar humanizar as pessoas de Roma. Ainda assim, Marco Aurélio não fugiu da perseguição aos cristãos. Apesar de toda a humanização dele, ele continuava perseguindo os cristãos, dizendo que o cristão tinha que morrer e aí por diante. Eu diria que Marco Aurélio foi o último dos bons imperadores, né? Porque depois a gente vai ter Cômodo, que não muito bom, não muito bom. Cômodo, ele era filho de Marco Aurélio e na verdade ele se achava um deus, ele se achava o próprio Hércules, né? Um herói grego, ele se achava o máximo. Cômodo, na verdade, não gostava muito das obrigações do império, ele não gostava dessa questão de ser imperador para administrar, para tratar das questões militares. Ele gostava da relação de imperador, da relação de poder, né, que o imperador tinha, né? Ele gostava dessa relação de dizer, de poder mandar, de dizer das coisas serem do jeito que ele quer. Mas ele não gostava das obrigações, inclusive ele ficou conhecido por viajar muito para gastar e fugir dos problemas. Enquanto outros imperadores faziam isso
para justamente resolver um problema. Ele fazia para fugir do problema, né? Depois de Cômodo, vai haver uma trégua de imperadores em Roma. Roma não vai ter um imperador por alguns anos, vai haver realmente o leilão do trono, até que surge a dinastia dos Severos. E o primeiro imperador dessa dinastia é Septímio Severo. Eu diria que esse foi o pior momento que Roma estava vivendo. Estava com muitos conflitos internos, muitas invasões bárbaras, a crise financeira lá em cima estava realmente desencadeando a decadência do Império Romano. É quando Septímio Severo assume o trono do Império. Septímio Severo, ele é o primeiro africano a alcançar tal cargo. Isso se deu graças a Cômodo, que apesar de todas as coisas ruins dele, ele deu uma liberdade, ele ajudou colonos africanos e deu uma maior liberdade para eles. Então, Septímio Severo, que vai ser o primeiro africano justamente a alcançar esse cargo de imperador. Ele estende, né, a muralha de Adriano e vem a falecer, tendo como seu sucessor o imperador Caracalla. Caracalla foi um tirano cruel e que ficou conhecido pelas termas romanas. O que seriam as termas romanas? Eram ambientes onde as pessoas podiam ganhar massagem, tomar banhos, né? Eram casas de banhos, de leitura. Eram ambientes para a pessoa se distrair. Mas ele era tão ruim que ele mata o seu irmão nos braços da própria mãe e ameaça inclusive matar seu pai pelas costas. O pai de Caracalla, o imperador Sétimo Severo, desejava que seus 2 filhos comandassem o Império Romano juntos. Mas Caracalla e seu irmão Geta se odiavam. Depois da morte do pai, foi uma questão de tempo até que um eliminasse o outro. Caracalla agiu primeiro. Durante o reinado de Caracalla, o sangue correu novamente pelas câmaras imperiais. O império voltara às mãos de um tirano, que governava pelo medo. E aí a gente tem o último imperador dessa dinastia, que é Severo Alexandre, que ficou conhecido por governar pelo medo. Depois disso, acabam-se as dinastias romanas, a gente vai ter um período de desastre em Roma. Desastre. Enfim, a gente vai ter um período de muita sujeira em Roma. E aí vão surgir muitas doenças, vai haver uma epidemia que vai matar mais de 30 mil pessoas. É a autodestruição do Império Romano. E aí vai se formar um período de anarquia militar, onde a gente vai ter 26 imperadores militares, onde desses 26, somente 24 foram assassinados. E a gente tem como exemplo Diocleciano, né, que vai tentar melhorar, ajustar a política romana e vai aí intensificar, explodir totalmente, completamente, 100% a perseguição aos cristãos. É incrível isso, essa questão da religião nesse período. Por quê? Porque Roma, ela estava vivendo um império, certo? A crença do Império Romano era o politeísmo. Os imperadores, eles detinham de todo o poder. Como é que uma crença que ia totalmente contra o império, que era o poder de Roma, se alastra de uma forma tão grande? Sim, porque por mais que os romanos matassem os cristãos, perseguissem os cristãos, eles estavam ali, aumentando cada vez mais. E eu acredito que, na verdade, esse foi o ponto, não foi só isso, mas esse foi o ponto crucial do império cair por completo. Além, é claro, da barbaridade dos imperadores, das loucuras dele de deixar o poder subir a cabeça e não saber fazer a coisa direito, né? Na verdade, existe muito questionamento ainda de como um império tão grande se autodestruiu. Mas, na verdade, existem ainda pesquisadores que afirmam que Roma não se destruiu, que, na verdade, só acabou o império e se iniciou uma nova era ainda mais forte, né? Só que agora era uma nova transformação, era outro cenário. Esse cenário começa a se formar através de quem? De Constantino. Constantino, ele vai dar liberdade aos cristãos. É aí o primeiro passo para o fim do Império e o início da Idade Média. E isso se deu porque Constantino diz que viu lá no céu uma cruz
uma cruz, né? E ele disse que isso foi um aviso de que realmente Jesus Cristo era o Salvador da humanidade. Então, por esse motivo, ele dá liberdade aos cristãos. Mas, na verdade, Constantino, ele só foi meio frouxo mesmo, né? Ou esperto, talvez. O que acontece é que não se podia mais ir contra os cristãos. Roma estava acabada. Então, ele fez, eu não posso contra ele, vou me unir a eles, né? Então, ele deu liberdade aos cristãos. Só que o próximo imperador, que é Juliano, ele vai tentar reverter essa situação. Ele vai tentar voltar à crença politeísta, mas não vai obter muito sucesso, né? E aí a gente tem o imperador, o último imperador de Roma, Teodósio. Ele sim vai oficializar o cristianismo em Roma. Ou seja, é o fim do Império Romano, né? Já que os imperadores se viam como próprios deuses, não fazia muito sentido continuar aí essa ideia, já que o cristianismo afirmava algo totalmente diferente, totalmente oposto, totalmente do contrário. Então a gente tem aí agora o fim do Império Romano e o início da Idade Média. Claro que isso não acontece de uma hora para outra. A gente fica se perguntando como, né? Como se transformou assim tão rápido? Mas foi tão rápido, não. Então, é isso. É isso, espero que tenham gostado. Talvez eu ainda faça um outro vídeo falando das características gerais de Roma, culturas, artes. Eu acho que eu vou fazer. Falando sobre a religião, porque até então eu falei sobre o período histórico, né? Como se formou Roma, a monarquia, a república, império. Vou fazer um vídeo falando sobre as características de Roma, a cultura, a arte, religião, enfim. Se gostaram, curte. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas não tem como não ficar. Então, se gostou, curte. Se não gostou... Não, só tem a opção de gostar mesmo. Se gostou, curte e se inscreve.